Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. O gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o Supremo Tribunal Federal, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. Entre eles, o seu principal assessor no Supremo Tribunal Federal, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, uma espécie de auxiliar de Moraes no gabinete, e outros integrantes da sua equipe no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. "Vocês querem que eu faça o laudo?" consta em uma das reproduções de falas do ministro. Ele cismou. "Quando ele cisma, é uma tragédia", comentou um dos assessores. "Ele tá bravo agora", disse outro. O maior volume de mensagens com pedidos informais, todas no WhatsApp, envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Tagliaferro deixou o cargo no Tribunal Superior Eleitoral em maio de 2023, após ser preso sob suspeita de violência doméstica contra sua esposa em Caieiras, São Paulo. Procurados por meio da assessoria do Supremo Tribunal Federal e informados sobre o teor da reportagem, Moraes e o juiz Ayrton Vieira não responderam. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. As mensagens mostram que Ayrton Vieira, do Supremo Tribunal Federal, pedia informalmente via WhatsApp ao funcionário do Tribunal Superior Eleitoral relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Esses documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Em nenhum dos casos aos quais a Folha teve acesso, havia informação oficial de que esses relatórios tinham sido produzidos a pedido do ministro ou do seu gabinete do Supremo Tribunal Federal. Em alguns, aparecia que o relatório era de ordem do juiz auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral. Em outros, uma denúncia anônima. As mensagens abrangem o período de agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, a maio de 2023. A Folha obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Ouça trechos de diálogos entre assessores de Moraes. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá?
Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar, ou juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. O conjunto de diálogos mostra ao menos 2 dezenas de casos em que o gabinete de Moraes no Supremo Tribunal Federal solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao menos parte desses documentos foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimento à Polícia Federal. O controverso inquérito das fake news, aberto em março de 2019, tornou-se um dos mais polêmicos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, tendo sido usado por Moraes nos últimos anos para tomar decisões de ofício, sem provocação, sem participação do Ministério Público ou da Polícia Federal. 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro, mostram como se dava a dinâmica. Um deles ocorreu em 28 de dezembro de 2022, a 4 dias da posse de Lula, quando em tese já não havia mais motivo para o Tribunal Superior Eleitoral atuar. O juiz auxiliar do gabinete de Moraes no Supremo Tribunal Federal pergunta a Tagliaferro, do Tribunal Superior Eleitoral, se ele pode falar. Posso sim. Posso sim. É por acaso o caso do Constantino? Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. À época, os dois entraram na mira de Moraes, porque reverberaram em suas redes sociais ataques à lisura da eleição e a ministros do Supremo Tribunal Federal, além de incitar os militares contra o resultado das urnas. Depois de Tagliaferro, do Tribunal Superior Eleitoral, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do Supremo Tribunal Federal, manda prints de postagens do jornalista e cobra a alteração do documento para a inclusão de mais manifestações. Pelas mensagens, fica claro que o pedido para a produção do relatório partiu do próprio Moraes. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: "Vocês querem que eu faça o laudo?" Ele tá assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando, diz Ayrton Vieira em áudio enviado a Tagliaferro às 23 horas e 59 minutos daquele dia. É melhor por as postagens, alterar mais uma vez, aí satisfaz sua excelência, completa Vieira. O assessor do Tribunal Superior Eleitoral então responde, já na madrugada do dia 29 de dezembro, e afirma que o conteúdo do relatório enviado anteriormente já seria suficiente, mas que iria alterar o documento e incluir as postagens indicadas por Moraes por meio do juiz instrutor. Concordo com você, Eduardo Leferro. Se for ficar procurando, vai encontrar evidente. Mas como você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele Moraes cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. Responde o juiz Ayrton Vieira. Dias depois dessa conversa, em 1º de janeiro de 2023, Ayrton Vieira manda para Tagliaferro cópia de 2 decisões sigilosas de Moraes tomadas dentro do inquérito das fake news, produzidas com base no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, diz o início da decisão, sem citar que o material havia sido encomendado em seu nome pelo auxiliar em uma conversa via WhatsApp. Entre as postagens de Rodrigo Constantino que entraram na mira estavam 2. O que se passava na cabeça de Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema, que será o primeiro aqui a ganhar um habeas corpus? E a outra? É a primeira vez na história do crime organizado que as vítimas assistem em tempo real
a quadrilha se preparando para lhes roubar, conhecem os criminosos e não podem fazer nada porque a justiça a quem poderiam recorrer faz parte da quadrilha. Nas decisões, Alexandre de Moraes ordena a quebra de sigilo bancário de Constantino e Paulo Figueiredo, bem como o cancelamento de seus passaportes, bloqueio de suas redes sociais e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. Cerca de um mês antes, em 22 de novembro de 2022, outro pedido de Moraes sobre Constantino mostra o próprio ministro efetuando as solicitações que chegaram ao órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Naquele dia, às 22h49, Ayrton Vieira manda o print de uma conversa com Moraes em um grupo do WhatsApp chamado Inquéritos. A mensagem mostra o ministro enviando postagens de Constantino, uma delas questionando o fato de o partido de Bolsonaro, o Partido Liberal, não ter feito um questionamento ao Tribunal Superior Eleitoral. Não fica claro sobre qual tema. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse Quantino para vermos se dá para bloquear e prever multa, diz a mensagem de Moraes, cujos prints foram enviados a Eduardo Tagliaferro. Já recebi e está para derrubada, responde o assessor do Tribunal Superior Eleitoral em duas mensagens. Após pedir para Tagliaferro produzir um relatório como de praxe, Ayrton Vieira e o assessor do Tribunal Superior Eleitoral discutem sobre se as decisões seriam pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em um primeiro momento, Ayrton Vieira diz que o bloqueio seria dado pelo Tribunal Superior Eleitoral e a multa pelo Supremo Tribunal Federal. Em poucos minutos, no entanto, ele informa que tudo será pelo Supremo Tribunal Federal e pede para Tagliaferro caprichar. Eduardo, bloqueio e multa pelo Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Aí com ofício via e-mail. Obrigado, afirma. Já na madrugada do dia 23, a 1h06, Tagliaferro envia o relatório atribuindo a informações recebidas de parceiros do setor de combate à desinformação. Através de nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros deste tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil OR Constantino, esse em uso na plataforma Twitter, no qual informam existir diversas postagens ofensivas contra as instituições, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, diz o documento. Em uma outra conversa, no dia 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores de Moraes manifestam receio sobre o modo não convencional que vinha sendo usado. Às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no Tribunal Eleitoral, pergunta a Tagliaferro: Doutor Ayrton, está te passando coisas no privado? Após o chefe do órgão de combate à desinformação responder que sim, o juiz do Tribunal Superior Eleitoral faz uma brincadeira sobre a possibilidade de o modelo implicar em nulidade das provas. Falha na prova. Vou impugnar, disse ele. Tagliaferro então fala da sua apreensão com o modelo de envio de relatórios por meio do Tribunal Superior Eleitoral a pedido de Ayrton Vieira. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral. É seu nome, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. Nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. A atuação de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral e dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal rendeu críticas e elogios ao longo do tempo. Um dos períodos mais tensos para o ministro ocorreu recentemente, em abril, quando Elon Musk passou a contestar as decisões do magistrado brasileiro. Neste contexto, uma comissão do Congresso dos Estados Unidos publicou uma série de decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. Com base nesse material, a Folha revelou naquele mesmo mês de abril que o órgão do Tribunal Superior Eleitoral de enfrentamento à desinformação havia ajudado a turbinar inquéritos do Supremo Tribunal Federal. O que não se sabia, no entanto, é que o grupo produzia esses relatórios a pedido do próprio gabinete de Moraes, o que agora é possível saber com base nas mensagens. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, por ordem do ministro Dias Toffoli, que indicou Moraes como relator. O objetivo, divulgou o Supremo Tribunal Federal à época, era apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas, fake news e ameaças veiculadas na internet que têm como alvo a corte, seus ministros e familiares.
Desde o início, quando censurou a revista Cruzoé, o inquérito tem sido alvo de críticas por juristas, mas foi considerado constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em junho de 2020. A Procuradoria-Geral da República, ainda sob Raquel Dodge, pediu mais de uma vez o arquivamento do caso. Na gestão de Augusto Aras, a Procuradoria defendeu sua participação no inquérito, que deveria mirar apenas fatos relacionados à garantia da segurança dos integrantes do tribunal. É isso aí, patriotas. Estamos juntos nessa luta. Ajude nosso canal deixando seu like e, se quer ficar sabendo de todas as notícias da política nacional, inscreva-se em nosso canal. Aqui não fazemos sensacionalismo. Tchau, tchau e obrigado por assistir ao nosso vídeo.